E nessa primeira aula, eu vou trazer para vocês uma introdução de alguns pontos super importantes que a gente precisa se atentar antes mesmo de realmente fazer os anúncios, tá bom? Então, você vai entender aqui nessa aula o porquê muitas das vezes os nossos anúncios não estão dando resultados. Eu sempre falo que não é simplesmente a gente colocar dinheiro na plataforma, começar a anunciar e o resultado ele vai ser garantido. Existem algumas coisas que a gente precisa fazer antes mesmo de anunciar. E é exatamente o que a gente vai falar aqui nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Antes mesmo da gente anunciar, então, a estrutura básica que a gente precisa aqui para começar os anúncios é que realmente a gente tenha o Facebook, né? Que você tenha aí o seu perfil pessoal. Então, através desse perfil pessoal, você vai criar ali uma página profissional dentro do Facebook. Então, quando a gente vai anunciar, além do seu Instagram profissional, você precisa ter uma página no Facebook, tá bom? E é super simples de criar, então a gente precisa dessa estrutura aqui. E claro, quando a gente fala de Instagram, nós temos o perfil profissional e o perfil de criador de conteúdo. Quando a gente fala de anúncios, é importante que você se atenha a essa informação. Então, você confirma aí se você tem um perfil realmente profissional, tá bom? Porque o perfil profissional, ele permite que dentro dos anúncios a gente consiga ali fazer remarketing de públicos, tá bom? Isso aqui é uma informação um pouquinho mais avançada, mas é importante eu te falar desde já, já que você já está iniciando nessa jornada aqui de aprender tráfego pago. Então, o perfil de criador de conteúdo, ele não permite o remarketing de públicos. O que que é o remarketing? O remarketing é assim. Quando a gente começa a fazer anúncios, principalmente para o Instagram, novas pessoas vão chegando ali no nosso perfil. E quando a gente tem um perfil de criador de conteúdo, eu não consigo, no futuro, criar um anúncio, pegar esse público personalizado de pessoas que já me visitaram em um determinado período. Já o perfil profissional, eu consigo fazer isso. Então, vamos supor, esse mês eu fiz uma campanha de limpeza de pele. E muita gente chegou lá no meu Instagram. Aí, no próximo mês, eu quero repescar essas pessoas que de repente não fecharam ainda o procedimento. Então, eu vou criar uma nova oferta para esse público que visitou o meu perfil do Instagram nos últimos 30 dias. Então, é exatamente isso. Quando a gente tem um perfil profissional, ele abre essa possibilidade que vai trazer muitos resultados também quando a gente fala de anúncios, tá bom? E já o criador de conteúdo, ele não dá essa opção. Então, aqui de estrutura básica, né? A gente precisa que você tenha, né, eu já suponho que, claro, você tem o seu perfil pessoal no Facebook, já tem a sua página também do seu espaço dentro do Facebook, já tem o seu Instagram, e aí é só confirmar se o seu Instagram ele é perfil profissional. Bom, de estrutura básica para a gente anunciar é essa aqui. E aí, por onde que a gente vai começar aqui? Por onde que a gente vai fazer esses anúncios? Dentro dessa estratégia, eu vou ensinar vocês a fazer dentro do gerenciador de anúncios, que também é conhecido como BM, tá bom? Então, dentro do nosso gerenciador de anúncios está a nossa conta de anúncios. É através dessa conta de anúncios que a gente vai configurar ali anúncios que podem ser veiculados tanto no Facebook quanto no Instagram também. E aí, trazendo aqui um pouquinho, alguns detalhes da nossa estratégia de limpeza de pele. Nossa, abriu tudo aqui de uma vez só. Bom, então a gente precisa também de um checklist aqui de algumas coisas que a gente precisa fazer antes de anunciar. Então, do Instagram, eu trouxe aqui algumas coisas para vocês. Então, basicamente, o seu Instagram, bom, ele precisa ter ali uma foto sua, né? A foto da profissional, de preferência ali que mostre seu rosto, uma foto que tenha uma boa iluminação, de preferência que a pessoa esteja sorrindo, né? Luana, vamos supor, não tenho fotos profissionais feitas com fotógrafo. Gente, isso não é necessário no começo. Você pode fazer essa foto dentro do seu próprio consultório, à luz do dia, sabe? Faz uma foto bem bonita, coloca lá sua ring light, faz uma foto, e aí você pode utilizar ali no seu perfil, desde que tenha o básico, né? Que é mostrar realmente seu rosto e tenha uma boa iluminação. A sua biografia, né, ali na parte da bio, é importante que você gere autoridade e já de primeira, para quando esse cliente entrar no seu perfil, ele já veja exatamente o que você faz, no que você é especialista, de repente qual cidade que você atua e que tem ali o link, né, que é aquele link que a gente coloca
que a pessoa abre esse link, e aí ela pode clicar para abrir o endereço, pode clicar para abrir o WhatsApp. Então, isso é super importante. Então, aqui na biografia, então, colocar a transformação que você gera. Então, se você é especialista ali em estética facial, de limpeza de pele, é importante você colocar. Se, por exemplo, você já atendeu bastante gente, é legal colocar esses dados, mais de X pacientes que já foram atendidos, ou se você é formada por algum método específico, de repente de limpeza de pele, você pode colocar lá formada ou habilitada pelo método tal, método sem dor, não sei. Aqui é a oportunidade de você impactar o seu cliente que está chegando ali no seu perfil e que realmente ali, quando o paciente chega, né, esse cliente chega ali no nosso perfil, é a oportunidade que a gente tem de reter esse paciente, de reter essa pessoa, para que ela fique ali com a gente, para que ela realmente desperte o interesse de ficar ali, de seguir o nosso Instagram. Na parte de destaques, é importante você fazer um destaque para cada coisa. Então, um destaque de clientes, de viagens que você tem feito, né, para trazerem um pouquinho da sua vida pessoal. Não que você precise postar tudo, tá bom? Se você não se sente confortável de postar isso, também não é necessário. Mas se você não tiver problema, vez ou outro, legal a gente postar algum lugar que nós fomos. Nossos clientes gostam de acompanhar o nosso dia a dia, o que que a gente está fazendo, tá bom? Então, se você for postar, tem ali um destaquezinho para viagens, ou de repente um curso que você for fazer, as suas formações, é importante você ter um destaque somente para isso, para que essa pessoa, né, que chega no seu perfil, ela já vai ver ali todo um histórico seu, isso vai gerar mais confiança nesse paciente, nessa pessoa, em querer agendar um procedimento com você. Então, aqui é legal você também ter um destaque para antes e depois do procedimento. Então, mostra bastante antes e depois ali de como que fica a pele do paciente no pós-sessão, toda a extração que você fez. Então, gente, isso aqui é muito bacana. Vocês precisam ter dentro do seu perfil, tá? Além disso, tem um destaque ali para dúvidas. Quais são as dúvidas mais comuns? De repente, você tem uma forma diferente de fazer a limpeza de pele. Então, traga essas dúvidas ali, coloca caixinhas de pergunta. Ai, Luana, tô começando, eu coloco caixinha de pergunta, ninguém responde. Pede para algum amigo seu responder, ou vai você mesmo lá no seu perfil, coloca algumas dúvidas. Gente, o que a gente não pode é ficar parado, tá bom? Às vezes no começo não vai ter gente perguntando, mas a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa começar. E conforme a gente vai fazendo isso, com certeza daqui a algum tempo, quando você abrir uma caixinha, vai ter sim pessoas perguntando sobre o seu serviço, querendo tirar dúvidas, principalmente a hora que a gente entrar com esse tráfego pago, que a gente vai atingir exatamente esse público-alvo que tem interesse nesse serviço, então eu tenho certeza que essa pessoa, ou ela vai te chamar no seu WhatsApp, ou vai te chamar no seu Instagram, ou vai comentar, ou vai realmente aí responder a sua caixinha de perguntas, tá bom? Você pode ter também uma caixinha ali para sua rotina de beleza, de cuidados. Os nossos clientes amam ver isso. Ou de repente você foi em algum lugar, ou você foi na farmácia e você viu um produto bacana, um produto que você quer indicar para sua audiência. Também tem esse destaque ali no seu perfil com essas dicas profissionais que os nossos clientes adoram, tá bom? Então, basicamente aqui de destaque é isso. Dos Reels, né? Então, nessa parte aqui dos vídeos é realmente assim você tentar modelar algumas tendências do que estão acontecendo dentro do nosso universo. Uma coisa que sempre me ajudou bastante na criação de conteúdos é olhar, né, em outras redes sociais como o TikTok, dá uma olhadinha lá o que as pessoas estão falando, quais são os conteúdos que estão dando bastante visualização lá dentro do TikTok, até mesmo de digital influencer, para que você consiga modelar algumas tendências e adaptar aqui para nossa área da estética, tá bom? Uma coisa bacana também é você fazer pesquisas, né? Tem o Uber Suggest. Depois eu vou deixar aqui o link desses sites, onde você pode pesquisar ali o que as pessoas estão buscando dentro do Google que tenham relação com o serviço que você oferece. Quais seriam ali, de repente, as dúvidas? Aqui nos Reels é muito legal também você criar alguns conteúdos que vá de encontro ali com as objeções desse cliente que ele tem ali com relação à limpeza de pele, tá bom? Então, esse momento de você realmente mostrar ali o passo a passo, você mostrar como é feito, você mostrar ali os produtos que você usa, de você mostrar muito, muito antes e depois, tá bom? Que isso vai gerar ali muita confiança, vai trazer muita autoridade para você. E eu tenho certeza que esse cliente, a hora que ele entrar no seu perfil e ver todo esse perfil alinhado, gente, isso gera muita credibilidade.
e a pessoa com certeza ela vai passar ali por toda a jornada de compra, né? Então, lembra do funil de vendas? Com certeza você já ouviu falar sobre funil. Então, dentro do funil, qual que é o intuito aqui quando a gente fala de tráfego? É realmente a gente trazer bastante gente no topo desse funil, então, bastante gente chegando ali no nosso Instagram. Essa pessoa ela vai passar por esse funil, então ela vai passar por essa jornada, desde o momento que ela entra no nosso perfil, ela entra ali no nosso perfil, vê ali um pouco do nosso trabalho, vê nossas formações. Vê que realmente é um profissional dedicado, um profissional que entrega resultados, isso vai despertando o desejo, a pessoa vai vendo antes e depois, e ela vai passando por esse funil até chegar no final do funil, que é realmente ali o cliente fazer a ação desejada, que é ali efetuar o seu agendamento e comparecer dentro do nosso espaço. Então, por isso que é importante todos esses detalhes aqui, para que esse cliente ele não só chegue ali no nosso perfil, mas que a gente consiga reter ele e ele consiga passar por essa jornada e chegar até o final, que é realmente fazer o agendamento, tá bom? Então, por isso que é importante a longo prazo a gente trazer mais pessoas no topo do funil para que no final a gente consiga ter bastante agendamentos, tá? Isso vale para qualquer serviço, para qualquer coisa que a gente venda na internet. Então, aqui é um checklist básico, lembrando que eu vou fazer a análise do perfil de vocês. Então, tenta já deixar, né, de fazer algumas alterações aí no seu perfil. E no mais, eu vou avaliar e aí a gente vai ajustar. Eu vou te passar também algumas sugestões do que você pode fazer. Bom, dos stories, os stories é um lugar aonde você vai mostrar ali bastante dos seus bastidores, do que você está fazendo no dia a dia, até ele tentar mostrar um pouquinho dos seus atendimentos, tá bom? Então aqui realmente precisa de um destaque especial devido à influência que nós profissionais da beleza nós temos ali dentro do Instagram, com os nossos clientes, com as pessoas que seguem a gente. Então, gente, vocês têm que colocar isso na cabeça. Vocês são profissionais, né, que cuidam ali que tem esse cuidado pessoal, você é referência em cuidado pessoal, cuidado com o corpo, beleza, bem-estar. Então a gente precisa inspirar isso, a gente precisa trazer isso dentro dos nossos stories, tá? Então é importante você utilizar isso para você realmente ali aproximar, se aproximar desse cliente, para você realmente também aproveitar os stories para quebrar objeções. Então coloca bastante caixinha de pergunta, começa a colocar ali mais sobre o procedimento que você realiza, que eu tenho certeza que isso vai engajar e vai conectar muito, tá bom? Então aproveita bastante isso aqui para você trazer ali também bastante dos seus bastidores. Se tem algum ritual, alguma coisa ali que você faça diferente, assim que você chega no seu consultório, os clientes amam ver isso, tá bom? E no final, né, vai virando meio que uma novelinha ali ao longo do dia. Por isso que é importante a gente começar postando logo de manhã um pouquinho da nossa rotina, a hora que a gente chega no consultório, um pouquinho dos atendimentos, trazer algum caso específico ali que seja válido, alguma coisa ali algum caso de algum paciente que seja legal, que você queira compartilhar com os seguidores, né? Traz ali no meio do dia, depois finalizando, depois encerrando, ou alguma coisinha a hora que você chega em casa. Então veja que é realmente uma novelinha que o seu paciente ele vai ali acompanhando, esse cliente, ele vai acompanhando ao longo do dia e cada vez mais ele vai conectando com você. E aí, dentro de toda essa estratégia, não é só postar por postar, tá bom, gente? É sempre postando, despertando ali o interesse, colocando legendas que sejam atrativas e que vá ali realmente conectando com esse paciente. Então, de stories é isso. Google Meu Negócio. Bom, se você não tem Google Meu Negócio, então cria, tá? Porque é super importante que você esteja com essa presença dentro do Google, porque muitas pessoas vão ver o seu anúncio de limpeza de pele de repente no Facebook, no Instagram, mas as pessoas vão jogar lá seu nome no Google, seu espaço no Google, de repente para ver o endereço e para também olharem as avaliações que tem dentro do seu Google Meu Negócio. Então é super importante. Muito paciente que já veio aqui para o meu consultório e falou: Ah, eu te consultei no Google e eu vi avaliações positivas da limpeza de pele, e aí por isso que despertou o interesse em querer fazer com você, tá bom? E aí, se você já tem um Google Meu Negócio, o que você precisa fazer? Então, manter as fotos atualizadas lá no Google, a gente pode colocar fotos do nosso espaço, fotos dos procedimentos, fotos de resultado. Então, perdão, o importante é você colocar fotos recentes, tá bom? Então, não que você vai postar fotos todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana,
uma vez a cada 15 dias, esteja postando alguma coisinha ali para não dar aquela sensação de lugar abandonado, tá bom? Então, aproveite muito, porque o Google Meu Negócio ele tem muito potencial, viu, gente? Dentro do Google Meu Negócio, você consegue adicionar também um portfólio de serviços. Então, todos os serviços que você oferece no seu espaço, você pode colocar ali. Então, o cliente, a hora que ele pesquisa no Google, ele vai te achar ali, ele vai ver, ela trabalha com limpeza de pele, mas eu vi que ela faz cílios, vi que faz lash, micro. Então, aí o paciente ele consegue ver tudo ali, dos serviços que você faz. E uma dica muito, muito importante. Acabou o procedimento da limpeza, ou o procedimento que você faz aí no seu consultório, é, já pergunta para o paciente se o paciente gostou do resultado e tudo mais. Aproveita esse momento que o paciente vai estar feliz ali com o resultado dele. E aí você já manda as orientações do pós-procedimento da limpeza de pele e já manda o link do Google Meu Negócio para a pessoa avaliar. E aí você fala para esse paciente, vou pedir para você me ajudar. Deixando uma avaliação no meu Google, que isso me ajuda muito, ajuda novos pacientes também a encontrarem o meu serviço e confiarem ali no meu trabalho. Então, se aproveita esse momento que o paciente está feliz ali com pós-sessão, que eu tenho certeza que essa pessoa não vai se negar e ela vai estar ali na emoção mesmo de colocar uma avaliação real, né, do que realmente ela achou do seu atendimento, tá bom? Então, não deixa passar muitos dias. Aproveita esse momento, até no final do procedimento você já fala, olha, ai, que bom que você gostou, que bom que você está feliz. Eu vou mandar os cuidados para você e eu também vou te mandar um link, se você puder. Deixe uma avaliação no Google, que isso me ajuda demais, demais a novas pessoas a encontrarem o meu trabalho. E eu tenho certeza que esse paciente ele vai te ajudar sim. Eu aplico muito essa estratégia aqui no meu consultório. Eu aproveito logo, né, que eu acabei o procedimento e o paciente já sai daqui, e já deixa a avaliação. Porque muitos pacientes, né, que veem os meus anúncios de limpeza de pele, realmente eles vão lá no Google ver as avaliações. E como eu tenho bastante avaliação de paciente que falou que fez a limpeza, que gostou e tudo mais. Então, isso acaba ali sendo um fator também muito decisivo na escolha, né, do profissional que esse paciente, que esse futuro cliente vai fazer. Então, as pessoas elas pesquisam muito hoje, elas querem ver a avaliação, elas querem ver o que estão falando desse profissional antes mesmo de elas tomarem ali a decisão de agendar o procedimento. Então, veja o quanto isso é muito importante, né, da gente ter ali no nosso negócio que vai ajudar demais, tá bom? Se você não mandar o link, você pode ter aqueles totens com QR Code que a pessoa aponta e já vai para o Google Meu Negócio e a pessoa já consegue deixar a avaliação ali no ato, tá bom? Então isso é super válido também, que aí esse paciente ele já consegue deixar essa avaliação para você. Gente, isso aqui faz muita diferença. Vocês precisam ter o Google Meu Negócio, vocês precisam colocar tudo isso em dia, porque assim. Isso aqui vai potencializar o seu negócio e vai te trazer muitos resultados, tá bom? Então, se não tem, já coloque em dia isso aqui para a gente deixar tudo certinho. De WhatsApp. Bom, o WhatsApp, o que nós precisamos se atentar aqui? Se é o WhatsApp Business, né? Então, se ele for, é melhor. Se você tiver essa possibilidade, é melhor, porque aí você consegue colocar algumas informações ali do seu negócio. Então, você consegue configurar os procedimentos que você faz, consegue colocar foto, depoimento também dentro dessas configurações, consegue colocar localização, link do Instagram. Tem muita possibilidade também para você deixar ali uma mensagem de boas-vindas, mensagem de ausência, colocar o horário que você atende, se é um horário, geralmente a maioria dos profissionais é com hora marcada, então você consegue colocar isso ali também, que os agendamentos, né, os atendimentos são com hora agendada. Então, o WhatsApp Business dá muitas possibilidades, além de poder trabalhar ali com listas de transmissões também. Então, se você tiver essa possibilidade, é melhor, tá bom? E aí, aqui também é uma boa possibilidade de você mostrar os resultados do procedimento que esse paciente está procurando. Então, a pessoa te chamou no Instagram ali através do anúncio, te chamou no WhatsApp ali através do anúncio. Então, já manda ali uma mensagem para essa pessoa, tenta ali ser o máximo possível ter um atendimento ali humanizado, conversa com esse paciente, manda ali fotos de resultados do procedimento, tá bom? Então, avaliar aqui também com relação à demora para responder. Gente, pessoas que estão interagindo com anúncios de limpeza de pele são pessoas que querem fazer nos próximos dias essa limpeza de pele. Não é uma pessoa que tá vendo agora, é pouquíssimos casos que a pessoa vai querer uma limpeza pro mês que vem.
Então, quanto antes a gente responder esse cliente, melhor. Eu já perdi muito cliente por demorar para responder, tá bom, gente? Nossa, dá uma raiva isso. Às vezes eu ia responder o paciente, demorava, aí a pessoa fala, ah, já agendei em outro lugar. Então, tem muito paciente que está na ansiedade de querer agendar, e esse paciente, né, esse cliente, ele vai respondendo anúncios de várias pessoas. E o primeiro que responde ele acaba agendando, tá bom? Então, assim. Tente ao máximo responder esses clientes rápidos, tá bom? Para que você já consiga ali agendar esse paciente. Porque uma vez que esse paciente ele teve contato com um anúncio de limpeza de pele, então ele já está demonstrando um interesse. Ele interagiu com algum anúncio de limpeza de pele, na sequência, o algoritmo vai começar a entregar um monte de anúncios de concorrente, né? Anúncios similares ao que ele interagiu, tá bom? Por isso que é importante a gente responder o mais rápido possível. E aqui também no WhatsApp Business dá a possibilidade de a gente usar atalhos na hora de responder o paciente, tá bom? Então isso acaba agilizando o nosso atendimento. Então você consegue salvar algumas respostas de perguntas que são muito frequentes, tá bom? Até mesmo ali de uma explicaçãozinha que você faz como que funciona a limpeza, do tempo e tudo mais. Essas mensagenzinhas você já pode deixar salvo como um atalho que vai agilizar ali o seu atendimento. E aqui avaliar a questão de áudio e ligação, tá bom? Não é todo mundo que gosta de ficar recebendo áudio. Então, por favor, se você for querer mandar um áudio para alguém, pergunta para a pessoa antes se você pode enviar, tá certo? E é isso, gente. De WhatsApp, basicamente é isso. Eu trouxe aqui uma forma resumida, né, do que é principal, do que é primordial para a gente deixar tudo muito alinhadinho. Então, a gente ter ali o Facebook, página do Facebook alinhado, o Instagram, quais são as possibilidades dentro do Instagram, o que que a gente precisa fazer. E, claro, aqui dentro do WhatsApp, quais são os detalhes que a gente precisa se atentar para realmente a gente deixar tudo isso muito, muito alinhado, porque quanto mais alinhado estiver todos esses canais de comunicação, mais resultados você vai ter com seus anúncios, tá bom? E aqui, trazendo do passo a passo dos anúncios, então, um checklist rapidinho aqui. O primeiro passo é você criar o seu gerenciador de negócios. Toda a estratégia que você vai aprender no curso é feita através do gerenciador de negócios, né? O seu gerenciador de anúncios. Os anúncios que são feitos através do botão impulsionar são muito bons também, tá? Eu gosto bastante dessa estratégia do impulsionar, para trazer bastante seguidor para o Instagram, dá muito resultado. Mas quando a gente quer trazer ali mais tráfego de pessoas chamando no WhatsApp, ou até chamando no Instagram, interagindo ali para realmente agendar limpezas de pele, o gerenciador ele abre mais possibilidades da gente conseguir configurar melhor, tá bom? Então, por isso que a gente vai fazer através dele. Então, se você não tem todo um PDF onde eu ensinei todo o passo a passo para que você consiga criar o seu gerenciador. Não tem segredo nenhum, tá bom? É muito simples, é tudo muito fácil da gente configurar. Por que que eu não criei uma aula sobre o gerenciador? Porque, gente, o que acontece? Para eu criar um gerenciador de negócios, eu preciso ter uma conta do Facebook, né? E a conta que eu tenho, eu já criei esse gerenciador. Então, se eu criar uma nova conta, eu vou criar uma conta hoje, né, do Facebook para eu conseguir criar conta no gerenciador de negócios. Por ser uma conta muito recente, o Facebook, né, a Meta, ela não autoriza que eu tenha um gerenciador de negócios, né? Mas só para você ter uma ideia aqui geral do cenário, tá bom? Isso é um conteúdo mais avançado, mas que eu já vou explicar aqui para vocês entenderem como que funciona. Muitas das vezes tem anunciantes que acabam ali postando ou usando termos que não pode, que são bloqueados pela Meta e acabam perdendo a sua conta de anúncios. E aí muitas pessoas acham, é só eu criar um novo Facebook, criar uma nova conta e voltar a anunciar. Gente, não é tão simples assim. Então, quando a gente perde a nossa conta de anúncios, não basta eu criar um novo Facebook, tá bom? Porque a Meta, ela acaba rastreando as pessoas. E aí, a Meta, né, o Facebook, por motivos de segurança, até para proteger o usuário, né, que são as pessoas que utilizam a plataforma, eles colocam um período ali para liberar uma conta de anúncios. Então, se é um Facebook novo, não libera. Então, por isso que eu não consigo criar um vídeo aqui do passo a passo. Eu até criei um Facebook, né, e aí eu tenho que utilizar esse Facebook para que daqui a um tempo a Meta ela libere uma conta para mim, ela libere
que eu consiga criar esse gerenciador, tá bom? Então, o ideal, eu tenho certeza que provavelmente você tem aí já um Facebook há bastante tempo, e aí com certeza a Meta ela vai liberar a criação do seu gerenciador de negócios. Agora, se for uma conta nova, ela não vai liberar assim tão rápido, tá bom? Então, você cria a conta. Você tem que usar essa conta para você mostrar que você é um usuário real, que você é uma pessoa real, e aí depois de um certo tempo, um certo período, a Meta ela vai liberar isso para você, tá bom? Ah, Luana, não tem Facebook novo ou não tem Facebook antigo. Gente, pega o Facebook da sua mãe, do seu pai, de algum amigo, de um irmão, tá bom? O importante é que você consiga anunciar através do gerenciador. Mas eu acredito que esse não vai ser o problema. Eu acredito que todo mundo que entrou aqui nesse curso tem um Facebook aí mais antigo. E eu tenho certeza que não vai ter problema nenhum na criação desse gerenciador, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma dificuldade, algum erro, entre em contato com o suporte no nosso WhatsApp, que a gente vai te dar toda a atenção para que você consiga aqui criar realmente o seu gerenciador, tá bom? E aí, dentro do gerenciador, a gente vai criar as nossas campanhas, a gente vai trabalhar com a segmentação, que eu falo que, assim, gente, é o grande diferencial. Quando a gente fala de anúncios, é realmente a gente segmentar, a gente entender o público-alvo, né? Então, é importante a gente entender qual é o cliente que a gente deseja atrair para o nosso espaço, quem é a pessoa que consome limpeza de pele. Então, já começa a pensar aí para você traçar o perfil do seu cliente. Quem é o cliente que faz limpeza de pele? Quem que é essa pessoa, tá bom? Então começa a pensar aí, eu vou trazer algumas dicas para vocês também. E aí, outro detalhe aqui, gente, que o criativo, eu sempre falo que é o ouro dos anúncios, tá bom? É o criativo e a segmentação. No criativo, o criativo é a foto ou o vídeo que a gente vai utilizar, é a copy, né, que é o texto que a gente vai utilizar para conversar, para despertar o interesse nesse futuro cliente, tá bom? Então aqui, gente, é a chave. Então, tudo que eu ensinei aqui para vocês nessa aula como introdução, quando tudo isso aqui tá tudo alinhado, a gente consegue ter muitos resultados com o tráfego pago. Talvez seja por isso que você tenha tido alguma experiência aí dentro da sua jornada que não teve muito resultado com o tráfego pago, porque realmente não é só ali colocar dinheiro, fazer um anúncio e esperar a mágica acontecer. Não, a gente precisa ter esses detalhes, tudo muito bem feito, muito alinhado, para a gente conseguir realmente colher ali os resultados e ali atingir o nosso objetivo, que é de fato trazer os clientes, fidelizar esses clientes também, tá bom? Então não basta só você trazer esse cliente para o seu consultório. Então, faça dessa experiência do cliente uma boa experiência, né? Tanto ali desde a hora que ele chega, do contato que ele tem com você, né? De você recepcionar muito bem esse paciente, de você fazer muito bem feito o procedimento para que realmente a pele desse paciente fique radiante, fique incrível e para que ele volte, para que ele indique você para os seus amigos, para mais pessoas, tá bom? Porque o marketing boca a boca também funciona demais, demais, demais. Mas tudo isso vai funcionar a partir dessa primeira experiência que o paciente tem com a gente. E essa experiência começa lá no nosso atendimento, na atenção que a gente dá para essa pessoa a hora que ela entra em contato com a gente, tá bom? Então é isso. Eu espero que você comece a aplicar. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu quis trazer aqui para você dentro dessa aula, que são coisas que parecem simples, mas que faz toda a diferença quando a gente fala de anúncios, tá bom? E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou chama a gente dentro do suporte no WhatsApp. E até a próxima aula.